Congresso. Um outro ponto que está nessa proposta, Daniel, em relação ao Fundo de Garantia dos Funcionários que continuam trabalhando, mas que já são aposentados pela Previdência Social. Tem a questão dos direitos adquiridos, então explica direitinho o que mudaria nesse caso, para quem já é aposentado e continua trabalhando. Pois é, no caso específico desse ponto da proposta da reforma da Previdência, caso a pessoa já esteja aposentada e ela seja dispensada sem justa causa do emprego, ou seja, ela está aposentada e continua trabalhando. Nesse caso, ela deixaria de receber a multa sobre o saldo do FGTS de 40%. Qual é o argumento para essa mudança? Por que ela está sendo oferecida e projetada pelo governo? Por duas razões. A primeira é que você considera que se a pessoa está recebendo o benefício da Previdência, ela não tem por que receber os 40%, uma vez que os 40% seria para uma pessoa que ficaria sem renda. Se ela já tem a renda da Previdência, ela não teria direito aos 40%. E, em segundo lugar, seria uma forma de, primeiro, desincentivar demissões de pessoas que estão próximos da aposentadoria. E, segundo, incentivar, eventualmente, até a contratação de pessoas mais velhas que já estejam até aposentadas. Porque, puxa, é um funcionário que se eu contratar e precisar dispensá-lo, eu não vou ter que pagar os 40% de multa sobre o saldo do FGTS. Então, claro que é um ponto que está sendo proposto, ainda vai ser colocado, ainda vai ser discutido, mas a ideia é essa. A ideia é que uma pessoa que já esteja aposentada e trabalhando, ela deixe de ter o direito de uma multa de 40% sobre o saldo devedor. Mas o FGTS continuaria pingando na conta normalmente para quem já tem contratos antigos, certo? Normalmente. E a pessoa pode, inclusive, passar a retirar mensalmente o FGTS. A quantia que quiser. Isso já é assim hoje. A pessoa que está aposentada, ela já recebe o depósito da empresa, os 8% do FGTS, já pingam imediatamente nas mãos do trabalhador que é aposentado. Essa medida também é um aceno do governo para as empresas, né, para que elas diminuir a carga da contribuição delas. Mas, por outro lado, os parlamentares que criticaram essa medida dizem que ela vai incentivar a demissão de pessoas mais velhas porque fica mais barato demitir. Isso tudo a ver, como a gente sabe, é uma proposta, como a gente sabe, ainda vai passar pelo Congresso. Vamos ver que negociação também pode ser feita nesse sentido. É claro que está chovendo pergunta, gente. A gente ainda não é a central e nem vamos ser a central do INSS, mas tem muita dúvida. Um monte de gente querendo tirar dúvida com você, Daniel. Não é isso, senhor Ducati? Pois é. Otávio Guedes. Você pergunta para mim, Otávio? Não. A Alda Alice de Paiva Pinto, do Rio de Janeiro, não. Inclusive, eu dei as respostas para você não fazer feio aqui. Você sabe disso. Que mediunidade do presidente, né? Então vamos lá. A Alda Alice de Paiva Pinto, do Rio de Janeiro, ela, por exemplo, ela não é casada, não tem herdeiro, morreu. Esse dinheiro vai para onde? Esse dinheiro fica no fundo do INSS. A gente está falando de um sistema que é público. Então todos nós temos coparticipação dentro desses recursos que estão sendo colocados. Quando você coloca recursos no INSS, você não está colocando para você, para sua família, você está colocando para o coletivo. Então eu vou complicar. E no novo sistema de capitalização? No novo sistema de capitalização, quando ele vier a ser implementado, aí você pode eventualmente ter a retirada por parte dos dependentes, embora isso ainda não esteja definido. Certo. Posso encaixar uma pergunta rápida? Vamos fazer um monte de pegadinha. Num país que tem uma concentração gigantesca, abissal de bancos, reduzindo competição, não cria aí um ambiente, digamos, que não é tão favorável para a amplitude de um leque de opções, assim, o que me convém, o que eu posso... Na disputa pelo cliente. Quando a gente está falando do Brasil, o sistema bancário é, sem dúvida nenhuma, muito concentrado e a concorrência está muito longe de ser a ideal. O próprio Banco Central tem trabalhado para tentar aumentar essa concorrência. Mas no atual modelo, existe um monopólio governamental. Ou seja, se você deixa de ter um monopólio governamental e passa a ter algumas opções, as opções aumentaram em relação ao estágio atual. Então, eventualmente, os bancos teriam que barganhar e oferecer condições melhores para atrair esses recursos das pessoas que estão sendo capitalizados ao longo do período que ela vai trabalhando, que estão sendo poupados ao longo do período de trabalho. Mas na prática está se empurrando muita gente para a previdência privada. Você tem essa percepção ou não? Se na prática está se empurrando para a previdência privada... A tentação de você se escorar no sistema privado no sistema é um pouco privado maior. eleva-se
Exponencialmente. Porque a lógica do sistema privado é uma lógica de capitalização, é uma lógica individualizada, onde você poupa para você mesmo. Então, quando você se aposentar, você tem de volta os recursos que você mesmo poupou, que terão rendido em função de investimentos que foram realizados durante o seu período útil. E no sistema público, a lógica é realmente diferente. É uma lógica onde todo mundo contribui, e ao todo mundo contribuir, o que acaba acontecendo é que todo mundo é sócio dentro desse sistema. O grande problema é que criou-se a percepção que essa sociedade é muito desigual e muito injusta, porque todo mundo contribui e o que acaba acontecendo é que alguns levam parcelas muito grandes do bolo e que talvez seria mais justo a gente migrar para um sistema de capitalização nesse sentido. Que está tentando ser equalizado nessa nova Previdência. Tem o finzinho da pergunta aí da Alda, né? Outra pergunta. Isabel Cristina Pereira. A Alda ainda pergunta o seguinte: existe a possibilidade de uma pessoa idosa que nunca contribuiu receber alguma aposentadoria? Ela não recebe uma aposentadoria, ela recebe o BPC, que é o benefício, que é um benefício continuado, benefício de prestação continuada. A gente falou até sobre isso, a Ana falou sobre isso no início do programa. Vamos aproveitar e já explicar. A gente tem até uma arte sobre isso. Perdão, não temos a arte, Daniel, me enganei. Mas é exatamente o BPC, É, né? O BPC. Nas regras atuais, claro que a gente está falando de uma situação de vulnerabilidade social, quer dizer, não é qualquer pessoa que tem direito a esse benefício, mas se você se encaixa dentro das regras, se você atinge 65 anos, você tem direito a um salário mínimo. Pela regra, pela proposta que está sendo sugerida, você passaria a ter direito a um salário mínimo aos 70 anos, só que aos 60 anos seria dada a cenourinha que a Ana sugeriu, de R$400. Sugerir não. Constatou. A cenourinha que a Ana constatou, que é isso, né? Beleza, a gente reduziu 5 anos, com menos 5 anos você ganha R$400. Mas ao mesmo tempo, assim, eu não quero falar tão mal assim da cenourinha, porque você tem aí 1 milhão de famílias que se encaixariam nesses 5 anos a menos. Dos 60 anos, 65, e que poderia valer a pena. Agora, é claro que os cálculos vão ter que ser feitos, porque o governo não propôs uma coisa sem ter algum benefício fiscal, né? Isabel Cristina Pereira Xavier de Nilópolis pergunta para o Daniel: gostaria que você me explicasse como ficará a aposentadoria para professores estaduais de ensino básico. No caso de professores estaduais de ensino básico, você tem aquele sistema de pontos, mas eles têm um bônus de 5 pontos. Ou seja, se eu coloquei ali 96, para professor, 91. Se eu coloquei ali, no caso, para mulher... ponto, explica aí. Aqui é a soma de tempo da idade. É a soma da idade com tempo de contribuição. No início do programa, a gente pegou ali alguns exemplos em cada regra de transição. No caso dos professores, especificamente, eles têm uma bonificação de 5 pontos, tanto homens quanto mulheres. Então, se você tem lá uma pontuação exigida de 91 pontos, por exemplo, se você é professor, a pontuação exigida cai de 91 para 86. Ficou igual para professor homem e mulher. Ficou igual para professor. Você que é mulher, o que você acha disso? Na área Porque a mulher rural tem também. dupla jornada. Mas eu é que cuido da casa e dos filhos. Em boa parte dos lares brasileiros é assim. Isso certamente vai ter lugar nos debates, no Congresso. Exato. Bom, os números mostram que hoje existe uma quantidade muito grande de mulheres que não têm filhos, que optam por não ter filhos. E a outra questão que acho que precisaria ser discutida a fundo é: uma pessoa de 60 anos é uma pessoa velha? É ou não é? Assim... Não, e talvez um terceiro ponto, até colocando uma pimenta nessa discussão, isso que você relatou é verdade, existe a dupla jornada, mas será que é papel da Previdência resolver essa questão da dupla jornada? Talvez exista a necessidade de uma modificação social, de uma modificação no comportamento das pessoas. Há uma série de desigualdades, sem dúvida nenhuma, mas só que elas não podem ser resolvidas todas de uma vez. Elas têm que ser resolvidas, eu acho que com tempo, com espaço, com a habilidade necessária. Você começa fazendo uma determinada coisa e você vai fazendo outra, porque é isso, tem que ter um ponto de partida, é isso que todos nós estamos querendo discutir, tem que ter um ponto de partida. Mas se tivesse uma Chicago Girl no meio dos Chicago Boys, provavelmente alguém lembraria, mas peraí, será